Oi, gente, tudo bom? Vamos lá, hoje começa o nosso devocional e eu quero começar lendo Provérbios 31. A gente vai ler e eu vou comentando também, vou fazendo alguns comentários aqui, trazendo para vocês aquilo que queimar no meu coração. Não tenho nada preparado, estruturado, como eu gosto de fazer, porque devocional para mim implica a gente estar aqui junto e falar um pouquinho, conversar um pouquinho, falar umas com as outras sobre a nossa família, sobre a nossa vida, né? E trazer um pouco da perspectiva de Deus para nós, tá certo? Então eu vou começar lendo Provérbios 31. Vamos lá? Estes são os sábios ditados do rei Lemuel. Lições importantes que sua mãe... Eita, chutei o tripé. Lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Meu filho querido, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho. Não jogue fora a sua vida procurando prazeres com muitas mulheres. São elas que acabam destruindo os reis. Para os reis, Lemuel, beber muito é um perigo e uma vergonha, especialmente misturar bebidas fortes. Um rei que bebe muito acaba esquecendo as suas obrigações, confunde as leis e não julga com justiça os fracos e pobres de seu país. As bebidas fortes são para os doentes, que já estão a um passo da morte. O vinho é companheiro de quem está desiludido da vida, porque eles bebem para esquecer a sua pobreza e a vida infeliz que têm. Use as palavras para ajudar outras pessoas, especialmente os que são fracos e pobres e não podem cuidar de si mesmos. Use a sua autoridade para fazer justiça e ajudar os pobres e necessitados. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achará um tesouro mais valioso que o ouro e pedras preciosas. Olha que lindo, gente. Se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achará um tesouro mais valioso que ouro e pedras preciosas. O marido de uma mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Como isso aqui é importante, gente, eu vou até parar aqui um pouquinho. Como é importante a gente entender o nosso papel na vida do nosso marido, né? Para quem é casado, eu tenho falado muito com as mulheres casadas. Às vezes falta um pouco de perspectiva, né? Por que estamos casadas, qual é o nosso papel ali dentro. Hoje tá tão confuso essa dinâmica, né, dos relacionamentos, tá todo mundo correndo atrás do seu próprio crescimento, todo mundo correndo atrás de satisfazer seus sonhos, né, de conquistar as coisas, que muitas vezes o casal ele acaba se perdendo em meio aos objetivos da vida, objetivos que você traçou para você. Quem nunca sonhou na adolescência, né? Ai, quando eu crescer, eu quero viver essa vida, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E aí você casa e vem uma outra pessoa com outros sonhos, com outros desejos. E aí, como é que a gente faz? Como é que faz para conciliar os meus sonhos com os sonhos do meu marido? Né? Hoje eu tenho 20 anos de casada, mas no início foi bem complicado a gente administrar os sonhos de cada um e não seguir caminhos diferentes, porque ele tinha um objetivo, eu tinha outro, e no meio disso tudo filhos envolvidos. E isso aqui é muito importante, eu percebo o quanto eu demorei para entender esse princípio e me posicionar da maneira correta, tá? Quando você tá dentro de um relacionamento onde os dois estão caminhando para alcançar um mesmo objetivo, não eu tenho o meu e ele tem o dele, né? Não eu quero ter a minha conquista para que eu seja reconhecida por aquilo que eu realizei e fiz, e as pessoas não falem foi a família, mas sim foi a Carla que realizou isso. Eu não posso ter esse foco, mas eu tive por muito tempo. Por muito tempo, eu quis ter as minhas conquistas para que o meu nome fosse levantado. E quanto tempo eu perdi por causa disso. E acabei gerando no meu marido um sentimento de que ele não podia confiar totalmente em mim, porque afinal de contas, eu estava correndo atrás do meu sonho. Eu estava correndo atrás das minhas coisas, dos meus interesses. E quando eu entendi que eu precisava alinhar e me ajustar com ele, e nós dois juntos caminhar numa única direção, aí que a coisa começou a realmente acontecer. Foi aí que a gente começou a desfrutar de uma prosperidade real.
E, gente, eu tenho 20 anos de casada, faz pouco tempo que isso tem acontecido. Deve ter hoje, em média, a gente começou todo esse processo nosso de ajuste em 2016. Então, temos aí, né, algum tempinho caminhando, mas demorou para eu aceitar o meu papel, demorou para eu entender que eu tinha que renunciar a algumas coisas porque estavam me afastando dele, do meu marido, e eu achava loucura. Na minha cabeça era loucura ter que me afastar daquilo que eu tanto queria conquistar. Só que o que eu conquistei por ter renunciado, por ter me afastado e ter me unido ao meu marido de uma maneira a falar assim, o seu sonho agora, ele é o meu sonho. Eu quero conquistar junto com você, eu quero ajudar você, eu quero entrar no meu papel de esposa, de ajudar você a conquistar aquilo que vai ser bom para toda a nossa família. Não vai ser bom só para mim ou não vai ser bom só para ele. Só que, gente, não é assim que a gente aprende aí fora, né? A vida nos empurra para termos os nossos próprios sonhos. Cada um sonhe a sua vida e corra atrás do seu. É assim que a gente é ensinada em todos os ambientes. Na nossa casa, na escola, a mídia, né? Onde a gente estiver inserido, a gente vai ouvir esse tipo de conselho. E aí, sabe o que acontece? Isso muitas vezes nos afasta do nosso cônjuge. E, gente, é impressionante quando você faz um alinhamento, quando você faz um ajuste, quando você senta e deixa claro ali teus medos, teus anseios, né? O que te preocupa, o que tira o teu sono, o que você deseja, o que você gosta, o que você não gosta, o que você tolera, o que você não tolera. Quando você faz esse alinhamento de mente, de coração, né? As tuas ações, elas ficam naturalmente alinhadas para ir para o caminho que tem que ir. Fica mais fácil você renunciar ao que tiver que ser renunciado. E sim, é um caminho de renúncia. É um caminho de renúncia, mas não é tão pesado quanto parece. Eu falar isso aqui agora, você fala assim, ai, tem que renunciar, meu Deus, é tão difícil. Não é. Não é. É difícil no começo, porque mexe muito com o nosso ego, tá? Mexe demais com o nosso ego. Então, no começo, sim, é difícil. Mas depois que você percebe que esse alinhamento, ele traz uma prosperidade diferente, uma prosperidade que você desfruta realmente dela, uma prosperidade que é comum da tua família, todos ficam felizes com aquelas conquistas, gente, não tem preço. Não tem preço. Eu não troco a quantidade de dinheiro que eu ganhava antes pela vida que eu levo hoje, não gerando renda como eu já gerei. Eu já fui empresária, empreendedora, já tive meus negócios, já ganhei bastante dinheiro, né? Não assim, uau, meu Deus, riquíssima, mas comprei carro, né? Reformei minha casa, fiz várias coisas com o fruto do meu trabalho, só que eu não troco isso que eu tenho hoje, isso que eu vivo hoje com o meu marido, mediante esse alinhamento que a gente fez, por aquele período lá atrás. É claro que tudo isso faz parte da minha história, mas isso que eu vivo hoje, internamente, não é pelas coisas externas, não é pelo lugar que eu moro, pela casa que eu tô vivendo, pelos móveis que eu tenho, pelo carro que eu dirijo, não é por isso. Mas é porque o que eu tenho me satisfaz de uma maneira hoje que o que eu tinha antes não chegou nem perto disso. Não alcançava essa satisfação interna que eu tenho. E eu tenho certeza que é por causa desse princípio que está descrito aqui em Provérbios 31. Que a gente leu ainda agora, né? Que eu até parei. O marido de uma mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Parece tão patriarcal, né? Parece tão assim, na contramão de tudo que se tem falado hoje. Mas é um princípio que mostra o quanto o casal tá unido. Que mostra o quanto o casal tá olhando para o mesmo lugar e caminhando nessa direção. E o quanto eu vejo hoje casais, muitas esposas que eu converso, né, principalmente lá no direct, reclamando que, Carla, eu não consigo. Carla, não dá pra mim. Carla, é muito difícil. Por outro lado, algumas que eu converso que já começaram a fazer esse processo, né, e dói, tá? Mas elas começaram a fazer esse processo, elas já estão vendo o fruto, elas já estão começando a desfrutar, experimentar isso que eu quero falar pra vocês, que é uma bênção, que no começo parece tão amargo, parece tão ruim de descer na garganta. Sabe por que parece ruim, gente? Porque é falado totalmente o oposto aí fora.
né, é falado totalmente o contrário disso. Hoje, o que está acontecendo? As mulheres, elas são estimuladas a tomar o lugar dos seus maridos. Essa frasezinha aqui, ó, ela não deixa faltar nada para ele. Ela é muito mal interpretada. Ela é interpretada muitas vezes como a mulher precisa fazer aquilo que o marido não está fazendo. E esse não é o nosso papel. O meu papel não é ir lá fazer o que o meu marido não dá conta de fazer. O meu papel é ajudá-lo a dar suporte para ele no que falta para ele agir. Eu não vou mais agir no lugar dele. Eu vou incentivá-lo a agir. Para isso, eu tenho que estar muito estruturada. Eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que buscar sabedoria. Porque a sábia da casa sempre vai ser a mulher. O tempero da casa sempre vai ser a mulher. A essência da casa, o clima da casa é responsabilidade da gente. Quando eu tô bem, eu até falei isso ontem, né, num vídeo. Quando eu tô bem, fica tudo bem. Quem nunca passou por isso? O dia que você tá azeda, parece que todo mundo azedou. O dia que você tá chateada, de mau humor, borocochô, tristinha, parece que fica todo mundo murchinho também. O dia que você tá animada, que você tá com energia alta, que você tá alegre, que você tá ali, né, cheia de vigor, parece que todo mundo também acaba ficando assim. E é uma realidade, eu não preciso provar isso pra você, eu não preciso te dar um versículo bíblico que fale isso, é uma realidade que a gente vive. Quando a gente tá bem, todo mundo fica bem. Por quê? Porque a nossa responsabilidade é ser o suporte do nosso marido. E quando a gente entende isso, meu Deus, parece que os céus se abrem e a prosperidade começa a descer. Por quê? Porque uma hierarquia, ela volta a fazer parte da família. Você vai respeitar esse homem vai te respeitar num grau que você nunca imaginou. E sabe o que acontece? Os filhos, quando olham para um casal que ambos estão se respeitando, ambos estão correndo atrás, ambos estão indo para a mesma direção, os filhos automaticamente eles vão se reposicionando de um jeito. E eu que tenho 3, né? Eu vejo isso assim nitidamente. Eles se reposicionam de um jeito que vai toda a família para aquela mesma busca e direcionamento de estilo de vida que a gente quer viver. Sabe? Que vida eu quero viver? Então eu tenho que ajudar o meu marido a conquistar essa vida. Tudo que eles fazem deve ser por nós que ficamos em casa. Eles saem para trabalhar, não é que a mulher não pode trabalhar não, tá, gente? Eu trabalho ainda. Eu só não trabalho da maneira que eu trabalhava antes. Totalmente dedicada ao trabalho e me anulando como esposa. Muitas vezes até mesmo como mãe, né? Eu delegava demais coisas que eram dos meus filhos. Hoje eu que estou de frente com tudo. E esse papel, ele ficou um buraco. E aonde fica um espaço, alguém ocupa. Então, se você não está cumprindo o seu papel de esposa, porque você está realizando coisas que era para o seu marido fazer, ele não está cumprindo o papel dele. Então, você voltando para o seu papel, você indo para o seu posicionamento de mulher, o seu marido ele vai para o posicionamento dele de homem. Basta você ter paciência e sabedoria para estimular da maneira correta. E aí entra esse devocional que eu quero fazer todos os dias de manhã nesse horário das 9, tá? Pra gente estar compartilhando aqui. Eu não quero me estender muito, antes das 9h30 eu já quero terminar, mas é pra gente compartilhar todo dia um pouquinho aquilo que a gente precisa para alinhar a nossa feminilidade. A gente precisa resgatar a essência da mulher, né? De ser feminina. Eu preciso ser muito mais feminina para que o meu marido seja bem masculino e faça bem o papel dele. Sabe por quê, gente? Eu percebi uma coisa. Eu posso ganhar dinheiro, trazer dinheiro para dentro de casa. Vocês vão ver que a mulher de Provérbios, ela trabalhava, ela também produzia riqueza. Ela tinha uma sabedoria de administração. Só que essa função, esse encargo é do homem. Deus nunca vai cobrar isso de uma mulher. Deus nunca vai te pedir assim, ó, vai trabalhar. Não. Se você entender que na tua logística do dia você consegue conciliar com o trabalho, ok. Mas se você sentir que, eu não dou conta, porque a minha casa vai ficar abandonada, meus filhos vão ficar abandonados, a minha postura de esposa vai ficar com vaga, não vá. Não vá. Vá se conhecer. Vai entender qual é a tua circunstância, vai compreender quais são as tuas possibilidades, quais são os recursos que você tem para saber se você dá para trabalhar ou não, tá? Ou não.
Desde que começou a pandemia, né, no ano passado, eu fiz uma mudança muito grande de vida. Eu saí da minha cidade, fui para outra cidade, né? Mudei muitas coisas, mudei endereço, mudei tudo. E hoje eu dei mais um passo, né? Me afastei mais ainda da minha cidade antiga. Então, cada vez mais a gente está caminhando numa direção. E eu precisei fazer escolhas. Por quê? Mudar de cidade, eu ia perder uma rede de apoio que eu tinha lá. Então, eu tive que escolher. Peraí, eu vou continuar trabalhando na mesma pressão e ritmo que eu dava conta de fazer quando eu estava em Itaguaí? Não tem como, gente. Para que isso tudo aqui funcione, para que o meu marido fique em paz, para que ele vá fazer o trabalho dele, conquiste o que nós queremos conquistar como família, precisa que eu dê esse suporte. Não quer dizer que vai ser assim para sempre, não quer dizer que eu não consiga me organizar e colocar um pouco de trabalho na minha rotina. Eu consigo, mas como era antes, que eu tinha horário para sair de casa, horário para voltar para casa e tudo mais, hoje não dou conta. Então, essa consciência, eu entender os meus limites, eu entender as minhas possibilidades, eu entender o que eu dou conta de fazer, o que eu não dou conta de fazer, onde é que eu estou inserida hoje, quais são os recursos que eu tenho à minha disposição, me permitiu tomar uma decisão. Claro que eu amo o meu trabalho, amo trabalhar, gente, amo. Hoje de manhã mesmo estava com uma amiga aqui em casa e ela, ai, que paz, nossa, eu queria ficar mais aqui, assim, curtindo esse ambiente e tal. E eu falei assim, eu queria trocar um diazinho contigo, eu queria ir lá me estressar um pouquinho com o trabalho, porque eu gosto desse vucu-vucu, dessa energia, né, de troca ali, de estar servindo também fora um pouco. Só que, qual é a minha prioridade hoje? O que está importante para mim hoje? O meu foco hoje está na minha carreira? Não, nitidamente não está na minha carreira. O meu foco hoje está no suporte que eu estou dando ao meu marido para que ele alavanque a carreira dele. E aí é que tem que entrar essa cumplicidade do casal. Porque se eu estou aqui na retaguarda, cuidando bem dos nossos filhos, cuidando bem da nossa casa, estruturando tudo, dando todo esse suporte que ele precisa nesse momento, ele tem que de volta reconhecer e valorizar isso. Eu me sinto hoje muito amada e muito valorizada pelo meu marido. Ele entende as minhas necessidades e ele tem suprido as minhas necessidades, né? E o que acontece? Eu sei que não é a realidade de muitas. Eu sei que muitas ficam nessa retaguarda, mas o marido não reconhece. Agora, sabe por que isso acontece? Porque a gente não sabe se posicionar de uma maneira que leve eles a entender a importância do nosso suporte. E aí vem o como você se vê nesse contexto. Como você se enxerga, o que você pensa a respeito desse suporte que você tem dado. Se você, mulher, não valorizar esse suporte, ele também não vai. Se você não entender a importância do que você tem feito, da tua renúncia, se você não entender as tuas capacidades e habilidades, entender que é tudo isso que você está colocando à disposição para que ele conquiste mais ainda e traga para dentro de casa a prosperidade, sabe o que vai acontecer? Ele não vai te valorizar porque você não se valoriza. Quando você se olha no espelho, se você se diminui por causa do que você tem feito hoje, exemplo, né? Eu ia trabalhar, eu entrava na Record, aí eu me arrumava toda e bota salto alto, aquela coisa toda, ia conversar com o cliente, tarará. Eu me sentia ali como? Poderosa, empoderada. Aí hoje eu acordo de manhã, eu vou ali na pia, eu lavo uma louça, eu varro um chão, eu passo um pano, eu boto uma roupa para bater na máquina. O que eu penso sobre ir lá na Record conversar com o cliente e sobre cuidar da minha casa? Se eu olho isso aqui como um status, isso aqui como algo que me deprecia como mulher, se eu desvalorizo essa atitude aqui, sabe o que acontece? Eu encaro isso aqui como menos do que essa outra função e o meu marido enxerga da maneira que eu tô enxergando. Ele vai dar valor para isso aqui da maneira que eu tô dando valor para isso aqui. Agora, quando eu falo assim, eu sou a rainha dessa casa, e se eu não agir, isso aqui não roda e não funciona, entende a importância, o peso que eu tô dando aqui é diferente. E eu olho para isso e eu falo, a minha casa tá cheirosa, tá gostosa, tá arrumada, tá organizada, porque a rainha aqui está fazendo o que tem que ser feito, está cumprindo o que tem que ser cumprido. E aí sabe o que acontece? Chega no final do dia, eu ganho um chocolate, às vezes flores, às vezes um presente. Por quê? Porque eu valorizo o que eu estou fazendo. E se eu valorizo, as outras pessoas não têm como olhar para isso de maneira diferente. Elas vão olhar como eu olho. Então, a nossa valorização ou desvalorização, ela está atrelada ao que eu enxergo da minha função hoje. Hoje,
É muito mais importante e valioso para mim limpar, cuidar, olhar para minha casa e pensar os ambientes, pensar a minha sala tá do jeito que eu gosto. Eu me sinto bem quando eu tô na sala, eu quero ficar nesse ambiente. Eu gosto do cheiro do ambiente, eu gosto das cores que estão nesse ambiente. Me agrada esse lugar. E eu olho para isso e eu falo, isso é muito mais importante do que aquilo que eu fazia quando eu trabalhava lá, indo para Record, fazer o meu trabalho. Que parecia, né, aí fora é um status maior, né? Só que para mim hoje o status maior é, por exemplo, eu receber uma amiga na minha casa e ela não querer ir embora. Porque aqui reina a paz, aqui tem a presença do Espírito Santo. E por que que tá assim? Porque eu sou a cara da minha casa. Eu sou a essência da minha casa. E porque eu estou na minha função, eu estou no meu papel, porque eu entendi que isso é o chamado de Deus para minha vida, nesse momento, nessa circunstância que eu vivo hoje, os meus filhos me valorizam, o meu marido me valoriza, eles ajudam e eles contribuem, mas não é contribuir fazendo alguma coisa para mim, entendeu? Eles contribuem me valorizando, fazendo com que eu me sinta de fato a rainha de toda a minha casa. Eu sou respeitada por causa do meu posicionamento. Agora, se o meu posicionamento eu vou executar, limpar, varrer, lavar alguma coisa, e eu olho para isso como algo que é ruim, como algo que me deprecia como mulher, como algo assim, isso sei lá, uma coisa ruim, não tem status, que beleza há nisso, gente. Hoje eu acho bonito, mas não achava não, tá, gente? Tinha preconceito também, gostava não. Se eu olho para isso de uma maneira ruim, sabe o que vai acontecer? Eles também não vão valorizar. Eles também vão olhar para isso de uma maneira ruim. E se eles olharem o trabalho que eu executo hoje, que é cuidar do meu lar, que é deixar o meu ambiente gostoso, receptivo, que é deixar o meu ambiente agradável, que é fazer com que aqui tenha uma energia, onde as pessoas vêm, é um imã, querem voltar, não querem ir embora, querem ficar, querem desfrutar o máximo possível. Gente, é um trabalho fazer isso aqui. É um trabalho deixar a casa com esse clima de paz, sabe? Com esse clima de Deus, do Espírito Santo, com conversas agradáveis. Você entra na minha casa, a gente não vai fazer fofoca da vida dos outros. A gente vai falar de Deus. Você entra na minha casa, eu vou te mostrar profundezas do meu coração, que aqui fica mais difícil. Que aqui, gente, eu tô falando com a tela. Eu tô vendo aqui vocês, tô acenando, sou eu que aceno, né? Eu tô vendo vocês entrando aqui, acenando pra vocês, mas vocês não estão falando de volta comigo, então é uma dinâmica mais difícil. Agora, quando você tá aqui, você senta aqui no sofazinho aqui do meu lado, e a gente vai bater um papo, minha filha, é de chorar, é de rolar as lágrimas no rosto. Por que isso? Porque a presença de Deus. E a presença de Deus acontece porque antes de qualquer coisa no meu dia a dia, eu me conecto com o Espírito Santo. Eu me conecto com Deus. Se eu me conecto com Deus, tudo que eu vou fazer depois é para Ele. É pelo chamado, é com prazer. Eu vou lavar a louça, eu não fico, suja muita louça, tinha necessidade de reclamando na pia. A gente, às vezes faz, né? Às vezes a gente olha assim e fala, pra que tanta louça, meu Deus? Mas eu não olho dessa maneira mais. Eu olho assim, eu estou servindo a minha família. Eu estou criando o meu ambiente. Eu estou cuidando da minha casa de uma maneira tão amorosa e tão especial. Porque quando a gente vai na casa dos outros, já percebeu? Você vai na casa dos outros, você vai até lá lavar a louça para alguém. Aí quando é na nossa casa, fica aquela coisa, não quero. A gente tem que trocar essa mentalidade. Não, na minha casa eu quero mais ainda. Mais ainda do que quando eu faço na casa dos outros. Então esse versículo aqui, de Provérbios 31, ele fala muito com a gente. O marido de uma mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Eu nunca vou deixar faltar um suporte para o meu marido. Meu marido hoje acordou às 6 da manhã para ir trabalhar. Eu levantei, não tinha necessidade, mas eu levantei junto com ele pra gente tomar um cafezinho junto, ficar ali 15 minutos que fosse, eu dar um Deus te abençoe, dispensar ele pro trabalho. Com que clima você acha que ele vai trabalhar? Com que visão? A primeira pessoa com quem ele conversou hoje foi comigo.
Então ele vai pro trabalho dele com esse sentimento no coração. Eu já aqueço o coração dele de manhã. E aí ele vai com muito mais energia, com muito mais entrega, com muito mais amor pelo que ele faz. Por quê? Porque eu abençoo o trabalho dele. Porque eu falo, você tem minha bênção para ir lá correr atrás para nossa família. Para ir lá impactar a nossa sociedade através do que você tá fazendo hoje. Então, gente, é essa vibe, sabe? É essa vibe que a esposa tem que ter. Entender que o que não vai faltar pro marido não é comida na mesa só, não é roupinha limpa dentro do armário, não é isso. Isso é expressão de algo muito mais profundo. Isso é expressão de um zelo e de um cuidado que eu tenho, né? Que nós temos que ter, que é o que? O suporte que eles necessitam para correr atrás. Para pensar, caraca, minha mulher me apoia, minha mulher tá comigo, minha mulher espera de mim um desempenho de excelência. Ela me dá todo o suporte que eu preciso. Tanto o suporte de ter, sim, roupa lavadinha dentro do armário, é muito bom, né? O cara chegar e falar, cadê minha blusa azul? Tá pendurada e passada. Ó, que lindo. Top, né? Nem todo dia é assim. Tem dia que tá lavada, mas não tá passada. Não, eu passo agora. Você quer usar ela? Eu passo agora pra você. E com boa vontade. Com boa vontade, sem peso no coração. Porque eu sou o suporte que esse homem precisa pra correr atrás, pra trazer a prosperidade pra dentro de casa. Para trazer as riquezas, para trazer as belezas que eu desejo ter dentro da minha casa. Então eu tenho que abençoar e que ser o suporte dele com toda alegria, com satisfação. E é isso que eu quero inspirar vocês, sabe? Quando você lê algo da Bíblia que fale de uma esposa, receba no seu coração e fala, Deus, eu ainda não tenho isso aqui, mas eu quero ter. Eu quero que isso arda no meu coração. Eu quero que isso aqui grite na minha alma. Eu quero me ver essa pessoa, sabe? Eu quero me ver essa mulher que o marido olha pra ela e fala, não me falta nada, essa mulher me completa em tudo. Essa mulher que ela me realiza. Ela olha pra mim e ela não fica julgando que eu fiquei um pouco a mais no trabalho, que eu passei horas. Às vezes meu marido chega em casa, gente, 8, 9 horas da noite. E tem mulher que eu sei que fica incomodada. Eu já fiquei muito incomodada com esses horários, né? Só que eu sei o que ele tá fazendo. Eu sei que o que ele tá fazendo é o melhor por nós. O mês que tá mais tranquilo financeiramente, ele dá uns alívios maiores na agenda dele para passar mais tempo com a gente. O mês que a gente tá com demandas ou com objetivos financeiros maiores, ele põe mais pressão. E ele sabe que eu aqui em casa não estou incomodada, que eu estou apoiando e fazendo assim, vai amor, vai mesmo. E quando a gente tá sentindo falta, a gente fala também, ó, agora fica um pouquinho mais em casa, a gente tá precisando de você. Então isso é ser esse suporte. A hora que os filhos acordam e começam, né, a surgir, e começam a demandar, a falar, o que você fala? Ah, teu pai não tá em casa. Ah, teu pai só fica na rua. Na rua, né, como se ele estivesse andando na rua. Não, ele está trabalhando, o meu tá trabalhando. Então o que eu falo pros meus filhos? Qual é a visão que eu tô construindo na cabeça deles? A gente tem que tomar muito cuidado, entender o nosso papel. É tremendo. Quando você entende seu papel e você fica no seu posicionamento de mulher, o seu marido, ele tem mais liberdade para conquistar. Ele tem mais liberdade para alcançar o que tem que ser alcançado. E aí o desfrute é da família toda. E é isso que eu desejo pro teu coração, pro teu dia a dia, pra tua vida, sabe? Que você possa ser, que você não anule o seu papel de esposa. Que você não anule isso em nome de você fazer o que era pro seu marido estar fazendo. Fique no seu posicionamento. No começo, gente, é complicado e vai doer. Se você já o acostumou mal, para tirar essas camadas da zona de conforto, vai ter que ter muita, muita sabedoria. Só que o desfrute que você vai ter por ir para esse posicionamento vai fazer valer tudo a pena. A colheita do que vai acontecer por você ver o teu marido indo correr atrás, você sendo esse suporte, vai valer a pena. Você vai ver que você nasceu para isso. Você nasceu para ser essa mulher. Né? Eu quero trazer aqui muitas mensagens. Todo dia a gente vai falar um pouquinho. Amanhã eu vou continuar a leitura de Provérbios. Hoje a gente vai ficar só nesse versículo que foi o Provérbios 31, versículo 11. O marido de uma mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. E nada, é suprir em todas as necessidades que ele tem.
Para isso, você precisa conhecer o coração dele. Você precisa saber quais são essas necessidades. Será que teu marido tem coragem de falar para você tudo que ele precisa? Ou será que ele vai se sentir julgado? Será que ele vai sentir que vai vir crítica ao invés de apoio e suporte? Construa um relacionamento onde o teu marido ele tenha a liberdade de falar o que ele realmente pensa para você. E você possa avaliar junto com ele como você vai conseguir suprir a necessidade dele, para não deixar nada faltar, para que ele traga a prosperidade para dentro da sua casa. Tá bom, gente? Ó, essa foi a nossa live de hoje. Amanhã, 9 da manhã, tem mais. Beijinho.